gente aqui no Bola Rolando, da Rádio Jornal. Ontem o Náutico estreou na Série C do Campeonato Brasileiro e ficou no empate em 1-1 com o São Bernardo, que em tese é uma das equipes a serem batidas nessa Série C do Brasileirão. Um jogo, Ed, que eu vou dizer pra você, foi um jogo ruim tecnicamente. E não foi um jogo ruim tecnicamente do Náutico, não. Foi um jogo protagonizado pelas duas equipes, muito ruim. Porque o São Bernardo, é verdade, é um time que tem alto investimento para um padrão de Série C. Veio de uma intertemporada de 37 dias. Eu coloco intertemporada porque período de treinamentos longo assim, né? A gente pode chamar dessa maneira. Eu esperava que o São Bernardo ia vir com muito mais volume do que apresentou. E teve volume. Teve uma equipe muito bem treinada, muito bem encaixada. Assim, em relação ao time do São Bernardo que venceu o Náutico no ano passado, são 14 peças permaneceram. Ou seja, você vê que eles dão valor a essa questão de continuidade, né? Continuidade. Exato. Mas foi um time que errou muito, Ed. O São Bernardo errou muitos passes, errou muito no setor de ataque. E acabou sendo um jogo ruim tecnicamente porque não teve chances claras. Foram poucas finalizações, tanto contra a meta do São Bernardo, defendida pelo Alex Alves, como também contra a meta do Náutico, defendida pelo Wagner. Então, acabou sendo um jogo de fato ruim, viu, Ed? Muito ruim. A gente, na oportunidade que teve de ver alguma coisa, eu até dizia isso hoje por volta de meio-dia e 30, foi difícil para o torcedor de todas as formas, né? E mais do que nunca, mais do que o normal, o raid foi que salvou o torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Porque primeiro você teve portões fechados, com a punição que o Náutico sofreu por causa da gangue organizada. Quem quis ver alguma imagem do jogo, teve enormes dificuldades, todos nós tivemos, pelos problemas que aconteceram no pay-per-view, né? Tanto com a DAZN quanto com o pessoal do nosso futebol. Então, mais do que o normal, o raid foi de fundamental importância para acompanhar o jogo. Agora, o pouco que a gente viu retrata exatamente isso que você está dizendo aí. Um jogo péssimo no primeiro tempo, né? Jogo muito ruim. Se o time do São Bernardo apresentou um pouquinho mais de posse de bola, mas ainda assim também não pressionou como se esperava, porque o que é que a gente teve ali? Um chutezinho ali fora da área e nada mais do que isso. E o Náutico, rapaz, a mesma coisa que acontecia no time de Alan Al. Aquela coisa do marasmo, da letargia, da falta de criatividade, principalmente criatividade ofensiva. Parecia o time de Alan Al, que na realidade ainda é o Era time isso de que eu ia Alan dizer. Al. É isso que eu ia dizer. Assim. Mas você fica esperando uma melhora, mudança, alguma claro, coisa, claro. né? Porque fica muito preocupante, viu, Sendo Antônio? muito sincero, Ed, assim, eu vi mais do mesmo do Náutico ontem, sabe? Exatamente. Eu vi um time que não sofreu defensivamente, diante de um adversário que era claramente superior. O São Bernardo era superior ao Náutico, isso é indiscutível. Mas o Náutico não sofreu, repito. É uma coisa que eu bato muito na tecla, desde que começou a temporada que eu tô cobrindo o Náutico. O Náutico é um time que costumeiramente não sofre na defesa, mas faz sofrer o torcedor no ataque. Porque não cria nada. Esse é o grande problema do Náutico. Essa é a grande crítica a respeito do Náutico. É o setor ofensivo. E eu digo isso também há algum tempo. Se a gente olhar o Náutico do meio para trás, o sistema defensivo é um sistema defensivo que joga a Série C. Que não vai sofrer na Série C. Tanto é que ontem pegou um dos melhores times da competição e não sofreu. Não sofreu. Você pode falar das peças individualmente. Por exemplo, um Rafael Vaz, um Arnaldo, um Diego Matos, nem sempre estão nos melhores dias deles. Eu tenho plena consciência disso. Agora, em termos de sistema, se foi alguma coisa boa que o Alan deixou no Náutico, foi essa defesa que não sofre. Foi o legado que ele deixou. Exato. Agora, é aquela história, né? Se tem público ontem nos aflitos... Ia ser uma pressão. Eu vi até um dos jogadores do Náutico, não sei se foi, não lembro agora quem foi, que disse que a falta do torcedor influencia muito, né? Porque, imagina, o Náutico tá perdendo 1-0 São Bernardo, só é aquele gol do Paulo Sérgio. Essa é uma pressão gigante, né? Mas de outra forma também, pelo que o Náutico fez, ou deixou de fazer no primeiro tempo, se o torcedor tá lá, a gente certamente iria ver aquela cena que virou habitual nos últimos jogos do Náutico. No intervalo de primeiro para segundo tempo, vaia, né? Uma sonora vai em cima do time, porque o primeiro tempo do time foi terrível, né? Foi ruim. Muito preocupante. Vi... Agora, até que gostei da entrada do Anderson Lessa mais uma vez. Wendel Lessa mais uma vez. Você foi buscar o Anderson Lessa, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Agora Wendel Lessa é o nome do Wendel Lessa. O ponto todo é o seguinte, eu vi o Mazzola muito chateado com a construção de jogo. Porque o Náutico... Porque se você não melhora tecnicamente, mas a postura tem que melhorar. Não, veja, o meio-campo foi do São Bernardo nos 90 minutos. Total. Isso é um ponto.
O Náutico, para construir jogadas, era um parto. Sendo muito sincero, era um parto gigantesco. Principalmente a jogada ofensiva. Exato. Meu Deus Como do é céu. que o Náutico chegava no campo de ataque? Bola quebrada lá na frente, alguém subia de cabeça, o Náutico ganhava a segunda bola e aí gerava jogo. Era assim que o Náutico conseguia escapar da pressão do... O gol foi de bola parada, né? Basta dizer isso. Né? É um cruzamento de escanteio, né? Então, assim... E não que o São Bernardo tenha feito uma pressão gigante. São Bernardo teve mais posse, ocupou bem o espaço, mas não criou chances claras. Então, o jogo acabou tendo essa toada. E aí o Mazola... Sabe aquela história de não pecar pela omissão? Eu vi muito disso no Mazola ontem, porque fez as 5 mudanças, mudou o sistema, mudou a posição dos jogadores, tentou. Lembra aquilo que você falava comigo? Poxa, mas o Alan Al não abre mão desse 4-3-3? Mazola abriu. Abriu, botou o time pra cima, mudou o sistema, posição de jogador, enfim, ele tentou. E nessas tentativas o Náutico acabou, querendo ou não, empatando o jogo e terminando numa nota melhor em relação ao São Bernardo. Eu pelo menos enxergo dessa maneira. Agora... Tá mais do que claro que o elenco parece que não ajuda, né? Parece que não ajuda, porque você não vê essa melhora. O próprio Mazola estava na expectativa de ver um time com outra postura, com outra atitude. Mudou muito pouca coisa ainda. Veja, eu acredito que em termos de atitude o Náutico tem se apresentado diferente. A atitude mas sim. ainda acho muito mas pouco. Eu sei, mas não é... A atitude que eu falo ainda não é perceptível no sentido de incomodar o adversário, sabe? Pois é. Porque quando eu lembro do Náutico do Alan, a diferença principal é que era um time que ficava tocando bola de um lado pro outro. Tivesse ganhando de 2-0, tivesse perdendo de 2-0. Independente do resultado. Era um time que não agredia, era um time lento, era um time que, de fato, dava sono. Essa é a grande questão. Agora, eu vejo o time do Mazola um pouco mais empenhado, mas ainda assim esse empenho não se traduz em chances, em um ataque que de fato produz alguma coisa. Mas aí vem o ponto, que eu tava até conversando com você fora do ar. Fazia algum tempo que eu não vi em Pernambuco um treinador que chegasse dando um prazo. Sim. Mazola disse até na entrevista aqui no Fórum Esportivo, ele disse assim, olha, 3 semanas. Em 3 semanas eu espero ter... eu espero que os jogadores tenham assimilado bem meu modelo de jogo. Eu espero que os atletas que estavam no DM estejam recondicionados. Eu espero, de fato, um time no melhor patamar, mais evoluído. Então, nada mais justo do que se esperar essas 3 semanas. Não é também, após a 3ª rodada, se nada der errado, tchau, Mazola, tá demitido. Não é assim que funciona. Mas ele colocou esse período, porque é justo. O trabalho do Mazola começou de fato... Ontem. Não, começou de fato na sexta-feira após a eliminação do Bahia. Eu falo em número de questão de partidas, sim, né? Em questão de partidas. Porque assim, o Mazola comandou o Náutico contra o Sport no jogo da volta do Pernambucano, comandou o Náutico nas quartas de final da Copa do Nordeste. Mas praticamente sem treinar de um jogo pro outro. Então ele foi com o que já estava pronto ali. Os jogos contra o Sport e contra o Bahia não teve tempo de treinar. Não teve tempo de treinar, não dá nem pra gente falar nada a respeito do Mazola. Você teve uma semana cheia para pegar essa primeira partida. Vai ter outra para pegar o ABC. Ele está vislumbrando melhoras em 3 rodadas. Isso. Agora, é aquela história, né? Ele tem que vislumbrar isso, mas ele tem que melhorar, se possível, antes disso. Claro. Senão, porque, se puder, é óbvio, né? Porque é preocupante, cara. Essa Série C é preocupante. E aí uma coisa, Ed, o Mazola preza também muito pela recuperação de alguns atletas que não estão num bom nível técnico. Eu acho louvável e eu acho importante, porque é o melhor dos mundos pro Náutico, né? O Náutico gastaria quase nada se conseguisse recuperar os atletas. Mas ainda assim, Ed, eu sinto... a essa altura, necessidade de contratações. Sendo muito sincero, assim. Você precisa ali de pelo menos mais umas 3 ou 4 contratações. O Náutico vai ter que se virar muito, mesmo com o problema financeiro que o Náutico tem, que todo mundo sabe que tem. A não ser, de fato, que ele consiga recuperar esses caras. Porque se ele conseguir, aí, enfim. Você vai ter praticamente uma meia temporada inteira já e esses caras não luziram. Será que vão agora conseguir? Olha, é uma incógnita grande. Eu vejo com muita preocupação o Náutico. Não é? A gente fica imaginando a disputa acirrada que vai ser essa Série C. E quanto mais demorar a engrenar esse time, mais risco o Náutico vai ter. Não é nem de ficar na Série C. É um risco de uma queda para a Série D. O que seria uma tragédia. Mas ainda assim, existem notas positivas do jogo de ontem. O Náutico conseguiu sair de campo sem sofrer contra uma das melhores equipes da competição. Então...
Isso é um ponto que tem que ser considerado também. Vamos escutar o Mazzola, nosso convidado? Ele falando justamente sobre essa variação tática, que o Náutico teve no jogo de ontem. A tendência é que a gente crie mais situações mesmo sem precisar fazer substituição. É muito importante que a gente crie esses automatismos, muito importante ao longo da competição, porque muitas vezes todo mundo estuda todo mundo. Muitas vezes nós vamos ter que variar o nosso posicionamento sem fazer substituição. E nós estamos a trabalhar com essa possibilidade. Estamos a trabalhar com essa possibilidade para que a gente, sem fazer nenhuma substituição, a gente tenha no mínimo umas 3 ou 4 opções na plataforma de jogo, dentro do campo. Tá, então o Mazzola, e quando ele se refere a essas mudanças, essas opções, é claro, mediante a chegada de contratações. Os que chegaram agora são o Mezenga e o Marco Antônio. Até bom você tocar nesse assunto, Ed. Por quê? Vamos lá. O Mezenga, atacante de 35 anos, e o Marco Antônio, volante de 23 anos, já estarão os dois aqui no Recife amanhã. Os dois já estarão no Recife aqui amanhã. Vão trabalhar essa semana, vão ser regularizados, e aí podem, a princípio, tá? Porque pode ser que mude diante da situação dos atletas, se algum chegar precisando de um tempo de recondicionamento, aquela coisa toda, mas regularizados já ficam à disposição para enfrentar o ABC. E aí o Náutico ganha um primeiro volante de ofício, além do Lohan, né? Ganha o Marco Antônio, um cara que também pode jogar de zagueiro. O Lohan tá vindo de lesão, né? Isso, o Lohan tá vindo de lesão. É bom que se diga também, né, que o Náutico precisa ter um pouco mais de paciência com jogadores que precisam entrar em condições físicas. É o caso desse Thiago Lopes, é o caso do próprio Bárcia, que ainda não está em condições físicas. Sim. Então tem muita gente aí precisando fisicamente se condicionar melhor para ver se ajuda esse time, meu Deus. Totalmente. Tem que ajudar. Totalmente. Então, existem esses pontos. E vai ter também o Bruno Mezenga, se ele ficar à disposição, se ele for regularizado para o jogo contra o ABC. Ok? Ok. Você acaba de acompanhar as notícias alvirrubras. Esta foi a segunda-feira alvirrubra, aqui dentro do Bola Rolando. 18h42. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte.